Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Estamos aqui já na terceira lição desse trimestre, que tem como tema geral a visão de Jesus e dos apóstolos acerca da Bíblia. Seguindo o nosso script, nós teremos aqui na ponta da linha, onde vamos resumir a linha de cada dia da lição, teremos aqui a participação do Marcos André no quadro Alinhando as Doutrinas, onde ele vai trazer aqui o tema geral da lição alinhado a uma doutrina. Ele já adiantou que é sobre a questão da criação. E também nós vamos ter o Marcos participando na discussão, nas perguntas de discussão de sexta-feira. Fora esses quadros gerais, claro, nós temos aqui as entrelinhas, que é o que interessa, que é o que muito vem buscar aqui no canal, que é o diferencial do nosso canal. Aqui nas entrelinhas de sábado, por exemplo, o autor vem falando traz aqui sobre o pensamento darwinista, filosofia moderna. Nós vamos falar sobre linguagem literal e a diferença da linguagem simbólica. Vamos falar também, fazer uma análise de Gênesis 2:17, onde fala sobre a árvore do conhecimento e verificar como a gente pode entender isso. E aí o Ricardo vai falar sobre gematria e outros métodos interpretativos. E ainda no sábado teremos aqui como entrelinhas o cristianismo gnóstico, estoicista e epicurista, né? Que são pensamentos, formas de pensar, macrovisões. Depois o Alexandre vai explicar certinho que você pode às vezes trazer de uma outra academia para dentro da Bíblia, da teologia. Nós vamos falar que no domingo, está escrito, é o tema geral do dia, nós vamos falar sobre as três tentações de Cristo, sobre a interpretação do método Pardês, aquele método que a gente explicou no segundo vídeo, na segunda lição, que tem lá 4 divisões, 4 dimensões, e como a gente pode interpretar um texto aplicando as 4 dimensões, né, do método Pardês. Vamos falar também sobre o coronavírus e as tentações de Jesus, né, já que o tema está na moda, mas isso aqui não é busca clickbait não, na verdade é para vocês entenderem, né, como que a tentação de Jesus pode estar relacionada ao coronavírus ou às coisas contemporâneas, né? Vamos aqui na segunda-feira falar sobre Jesus e a lei. E como de costume, no canal Entre Linhas, vamos trazer aqui as expressões hebraicas para a palavra lei. Tem várias que a gente sempre trabalha aqui no canal, tem muita gente nova chegando, mas vai aprender, aqueles que já sabem vai reforçar o conhecimento. E nós vamos falar também sobre classes de pessoas que nós tínhamos no tempo de Jesus, que são os fariseus, saduceus, essênios e os zelotes, né? Que é como eles também tinham uma visão sobre a religião da época, né? E sobre a lei. Na terça-feira vamos falar sobre Jesus e todas as escrituras. E aí nós vamos trazer como entrelinha como é feita a divisão na Taná. A Taná, que é o Velho Testamento, né? A gente fala Torá aqui e temos a Taná. E vamos falar também sobre Cristo e o problema dos líderes messiânicos, dos líderes redentores, para vocês entenderem que o problema lá ele é recorrente, né, daquela época. Na quarta-feira, onde fala sobre Jesus é a origem e a história da Bíblia, nós vamos falar aqui sobre a identificação dos estilos literários semitas, que é o Haggadah e o Halaká. E aí também nós vamos aproveitar e verificar qual é a diferença da aplicação do método Pardês em porções do textos Halakás e porções do textos Hadakás. Vamos falar sobre a teogonia, ou seja, a história das origens dos deuses e como Gênesis se relaciona dentro aí dessas várias perspectivas. Na quinta-feira, os apóstolos e a Bíblia. E vamos falar sobre a exegese bíblica dos evangelhos sinóticos, ou seja, evangelhos que possuem o mesmo ponto, a mesma ótica sobre um evento. E aí nós vamos falar sobre tradição tripla, tradição dupla, tradição exclusiva e verificar o relacionamento dos conteúdos desses evangelhos. E aí nós vamos trazer aqui algumas hipóteses, por exemplo, a hipótese agostiniana, crítica textual e outras que eles falam por que existe esse compartilhamento de conteúdo entre os evangelhos. Fora isso, pessoal, espero que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Se não gostar também pode aí descurtir, mas é importante que você comente. Daqui a pouco nós vamos ter o quadro de comentários aqui, porque isso vai promover o conteúdo aí no canal do YouTube. Nós estamos tentando alcançar aí 10 mil inscritos para a gente usufruir de alguns recursos da plataforma, ok? Então, por enquanto, chama a vinheta. Bom pessoal, esse é o momento então da gente conversar um pouco mais, ter um papo aqui, ouvir o que vocês falam, e não é só nós três falando aqui. Nós temos aqui nos comentários do último vídeo até agora, né? Então talvez se você comentou e a gente não lê seu comentário, talvez você vai comentar depois que a gente gravou, porque os tempos são diferentes. Vamos lá então, né? Ilza Viana também nossa parceira do canal, sempre comentando aqui, falando sobre o método Pardês e sobre as festas judaicas. Márcio Phillips, né, falando que Deus abençoe vocês, que está gostando do conteúdo. Sandra Bittar, Patrick Aime Pimentel, Gilza Viana,
também. Gostei muito da lição 1 e ele achou realmente excelente, né, a forma que o conteúdo foi passado. Que bom, Gilza, que você conseguiu entender. Tânia Malha Merotti, a Jair Souza, conheci o canal esse trimestre e já achei uma bênção. Tomara que vire sócia que nem a Ilza, né? E vários outros aqui, nós vamos ter aqui. Tem vários sócios já. O Eupídio Justino, parabéns. A Ilza novamente, Maria Flor, Ilza, Norma Almeida, Vonei Ricken, que sempre comenta com a gente, voltou a comentar, o Vonei também, outro sócio do canal. A gente não tem esse negócio de sócio, pessoal, mas é só uma maneira carinhosa de falar. A gente tá sempre por aí. Há um tempo atrás tinha o João Cavaco, que tá sumido ainda. Mas a gente teve notícia dele, tá bem. A Ilza é interessante, a Ilza comentou assim, presente. Tá, que ela teve 3 comentários, mas é legal, né? Se você não tem o que comentar, às vezes coloca lá, presente, fazer a lista de chamada aqui do Entre Linhas. Hashtag presente. Presente, pessoal. Que bom que vocês comentaram isso, como muitos aqui que estão chegando no canal já falaram. Conheceram o canal porque o YouTube sugeriu para eles. E por que o YouTube sugeriu? Porque você curtiu, você comentou, e aí o YouTube falou, opa, se esse fulano gostou, ele vai lá e começa a sugerir o conteúdo para pessoas relacionadas. Então, como que é o nome do... O Joinha Missionário? Joinha Missionário. Beleza, pessoal? Mas vamos ao que interessa, vamos às entrelinhas, né? Mas primeiro, né, antes das entrelinhas, né, Ricardo? No sábado, na ponta da linha, Ricardo. Bom, vamos lá, gente. Lição 3, a visão de Jesus e dos apóstolos acerca da Bíblia. Um verso áureo eu vou deixar para analisar no dia de domingo. Isso. Está escrito. Quando nós vamos analisar todas as 3 tentações de Jesus. Na ponta da linha do sábado, gente, o autor da lição, ele está falando sobre essa questão das lentes filosóficas modernas que questionam a autoridade do texto bíblico e a inspiração do texto bíblico. Veja bem, 2 aspectos aqui que a gente tem que analisar. Um primeiro aspecto que diz respeito não propriamente à desautorização do texto, mas do emprego de métodos científicos. Se você vai empregar um método interpretativo científico no texto bíblico, obviamente que faz parte do método científico o desprover de fé ou até mesmo de conceitos pré-existentes que você, ao longo da sua vida, foi inculcando em você. E mais, né, Ricardo? Introduzir a dúvida. Exatamente. A base do método científico é a dúvida. Sem dizer que você não tem na Bíblia referências bibliográficas, segundo a ABNT, dizendo de todos os textos. Então ela não passa por esse crivo científico. É muito comum, agora voltando mais ou menos que talvez o autor da lição quisesse enfatizar, sendo sanada aquela primeira parte que eu falei de que o método científico pressupõe, como Alexandre disse, dúvida. Então não é que o cientista está querendo desautorizar o texto. Não. O cientista que vai olhar a Bíblia vai olhar dentro do método científico. Então ele vai olhar duvidando. Faz parte do método. É responsabilidade dele fazer isso. Agora, por exemplo, existe dentro da análise de variantes textuais alguns autores que olham um número excessivo de variantes textuais e colocam dúvida com relação à autenticidade do texto, que as histórias não seriam verídicas em razão do número excessivo de variantes textuais. Existe um número absurdamente grande de variantes textuais, uma vez que existe um número absurdamente grande de manuscritos, coisa que é incomum nos outros textos. Essas variantes textuais, elas não alteram conteúdo dogmático forte, de extrema relevância, de extrema importância. Lembre aquilo que eu falei no vídeo da semana passada. Gente, quando a história é muito bem contada, é porque ela é tramada. Sempre tem que ter variantes textuais, porque tem muitos manuscritos,
E tem que ter algumas discrepâncias na história porque é uma questão de ponto de vista. E vamos pensar um pouquinho, Ricardo. Imagina daqui 2000 anos. Os arqueólogos daqui 2000 anos encontram as Bíblias. Eles encontram uma King James, uma João Ferreira de Almeida, eles encontram uma NTLH, Totalmente diferente. eles encontram uma NVI, contando histórias parecidas, mas elas são todas diferentes. E aí eles vão falar, a variante textual é muito grande. Esse texto só pode ser falso. Olha quanta variante. Também. Agora, um outro ponto, gente, que eu quero trabalhar agora aqui, mas é como entrelinha. A gente separou lá na linha os dois pontos, né? Que uma coisa é o cientista que vai olhar a Bíblia sob o método científico, outra coisa são pessoas que escrevem livros populescos tratando de variantes textuais para tentar desmerecer o conteúdo, são duas coisas distintas. Nós, obviamente, nos pautamos numa leitura da Bíblia onde você busca o Espírito de Santidade, onde você busca do Ruach HaKodesh para te dar a iluminação para você entender o texto. Isso não é científico, nós temos que deixar claro isso. Isso não é ciência. O que nós estamos fazendo aqui não é ciência. Exatamente, nós temos que ter essa percepção e não podemos também nos enxergar como vira-latas em razão disso. Nós somos religiosos. Exatamente, nós somos religiosos, nós não somos cientistas. Aqui. Aqui, óbvio. Então, o conteúdo do canal não é para produzir ciência sobre o texto bíblico. É o experimento de laboratórios no texto bíblico. Também. Agora aqui, um outro ponto, gente, que é muito importante, às vezes a gente não percebe. Nós falamos de filosofia primeiro, escritura depois. Agora nós vamos falar de um outro lado, escritura primeiro e filosofia depois. Às vezes nós olhamos o texto. Lembra da semana passada? Para ficar mais fácil de entender o que eu estou querendo explicar, nós vamos usar o Pardes, tá? Você olha o texto bíblico, aí você usa Peshat, literal, tá? Vamos lá, literal. Você olha o texto bíblico, eu trouxe o exemplo aqui para vocês entenderem, do perigo que é a dimensão, a última fase do Sod. E muitas vezes a pessoa, dentro da igreja adventista, está no Sod, está numa zona perigosa, que é tentar encontrar o oculto no texto, e nem sabe. E eu quero advertir desses perigos de tentar encontrar no texto o oculto. É muito perigoso essa dimensão Sod. Porque às vezes o oculto é uma coisa que você colocou lá na sua cabeça. Às vezes o oculto, ele não está lá. Não está lá. Você está inventando. Exatamente. De boa intenção, mas está inventando. Mas está inventando, exatamente. Então vamos lá, Gênesis 2:17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Literal, gente. Tinha uma árvore. Se comer do fruto vai morrer. Tinha um Deus falando, Elohim falando. Tinha uma fruta na árvore. Isso. E aquela fruta dá conhecimento sobre o bem e o mal, não coma ela. Se você comer, você vai morrer. Literal, tranquilinho. Já traz uma revelação. Isso daqui é uma história. Agora, vamos então para outra dimensão. Remês. Nesta dimensão remês, nós vamos ter que... Será que existem expressões idiomáticas? Será que existe algum tipo de alegoria aqui? Cultura. Exatamente. Símbolo, metáfora. Será que existe algum símbolo? Será que existe alguma metáfora? É possível identificar símbolos aqui. E para nós identificarmos esses símbolos, nós teríamos que recorrer a informações, às vezes, extra-bíblicas ou até mesmo bíblicas. Mas nessa segunda dimensão aqui, o mais natural é nós procurarmos as expressões idiomáticas no próprio texto bíblico. Então essa dimensão remês, ela não é tão perigosa. Mas eu posso falar assim, então, a fruta da ciência do bem e do mal, isso aí é o sexo. Pronto. Adão e Eva não podiam fazer sexo. O pecado original é o sexo. Pode, mas não no remês. Nós já vamos chegar lá. Agora, depois a gente vai para a dimensão Drash. Na dimensão Drash é demanda. Na dimensão Drash nós podemos utilizar outros textos bíblicos e estudar junto.
E nós podemos encontrar, nós falamos na semana passada, que é uma dimensão que ela pode estar relacionada a discussões morais. Isso, a moral da história. Por quê? Porque nós vamos em outros textos que são mitzvah. E aqui então, que mitzvah que nós encontramos aqui nessa história? Obediência, adoração. Então, Deus acima de todas as coisas. Isso, nós vamos em mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. A própria Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouça Israel, nosso Deus é único. Agora, Sod, aqui é o perigo e aonde eu queria chegar. Muitas vezes, nós estamos na dimensão Sod e nem percebemos. Vamos dar um exemplo. Semana passada, o Alexandre falou de Jó. O que você falou, Alexandre? Não lembro. Rodear. Né? Ah, sim. De onde vens? E aí Satanás fala, né? Eu venho de arrodear a terra e passear por ela. Perfeito. Que é uma expressão. E às vezes eu falei que o arrodear não era arrodear a terra redonda, era de rodear a terra chata como uma propriedade, né? Os limites da propriedade. Então veja bem, o Alexandre, sem perceber, ele entrou na Sod. Quando? Ele disse o quê? Disse que para a cultura da época, eles acreditavam que a terra era chata como uma Bolacha Maria. Não tem problema, mas é uma dimensão perigosa, eu vou adiantando. Outras pessoas dizem, não, isto é uma antecipação científica. A terra redonda. Então eu trago um texto extra-bíblico para tentar encontrar um significado oculto na dimensão Sod, porque a dimensão Sod é a do mistério, é do oculto, do encoberto. Não, aqui a Bíblia está me mostrando de forma oculta uma antecipação científica. Agora, dentro do judaísmo, é muito fácil, nós olharmos a Kabbalah e falarmos, não, Kabbalah é incompatível com o movimento adventista. Como funcionaria? Vou olhar o texto aqui de Gênesis 2,17. A expressão hebraica que nós encontramos para árvore é et. Essa expressão se escreve com um ain e com um tav. Na gematria, que é os números, as letras. Os números, exatamente. A letra ain, ela, na gematria, na Kabbalah, vamos dizer assim, ela poderia equivaler aqui a 70. E a letra, e o tav de terminação seria 900. Então nós teríamos 900 e mais 70. Aí nós somaríamos 970. Nós somaríamos 9 mais 7 e mais 0. 9 mais 7, 16. Mais 0, 16. 1 mais 6, 7. Então nós faríamos uma associação, 7 em hebraico, Shabat. Poderíamos fazer uma associação com o cessar, com o Shabat. Rapaz, numerologia. Vocês vejam que é uma associação extremamente perigosa. Nós batemos o olho e pensamos assim, não, isso daí vai dar um significado para o texto que não era do original, coisa e tal. Pode ser, algumas pessoas fazem, inclusive, análise por computador, para tentar, colocam todos os números, isso, e faz padrões. Todos os números do Velho Testamento inteiro, e vão procurar padrões matemáticos com base nessa gematria. Encontram informações que não tem nada a ver com totalmente deslocado do espaço-tempo, informações, às vezes a morte de um primeiro-ministro, às vezes uma guerra, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Se eu pegar um pacote de número aleatório, chacoalhar no pacote, jogar para cima e ordenar eles em qualquer forma aleatória, eu vou encontrar ali números e datas e... Isso, exatamente. Então veja bem, gente, esse tipo de coisa pro adventismo, não, isso não é isso é incompatível, isto é tranquilo. Besteira. Isso. Mas isto é uma dos métodos que são utilizados nessa dimensão sólida também, a gematria. Buscar o oculto. Isso. Um outro método que é utilizado não é propriamente incompatível, mas nós temos que tomar cuidado, que nós sempre falamos aqui no canal, é pictografia. Qual é a importância da pictografia sob o ponto de vista da filologia? É encontrar, muitas vezes entender que as palavras elas têm a mesma raiz.
Então, elas tendo uma mesma raiz, nós podemos criar um raciocínio e tentar encontrar esse oculto. Ok, sem problema nenhum. Por exemplo, o Ain e o Tav. Ain na pictografia, lá quando a escrita começou, então quando nós vamos na pictografia, nós nos deslocamos no tempo e vamos pensar assim, pera lá. Antes da Bíblia. É proto-hebraico, gente. Os sinais eram símbolo de coisas que eles concretas. Escrevia com imagens. Com imagens. Então veja bem, a letra A era um olho e a letra Tav era o pacto. Era como se fosse um X, você aceitando. Então vamos pensar o seguinte: a árvore do conhecimento do bem e do mal é olhar um pacto. Eles estariam fazendo um pacto Que estaria diante do olho deles. Era um contrato. Era uma experiência e um contrato. Mas dessa forma tem mais relação com a cultura e com a formação da Exatamente. palavra do que a gematria. Exatamente. Só que também oferece alguns riscos. Principalmente quando você vai estudar um texto que propriamente não foi escrito dentro da pictografia. A Torá foi. Ah, então é isso. Então vamos supor, você olha a Torá foi escrita pictograficamente. Agora você vai olhar um livro pós-cativeiro babilônico, você não vai encontrar essa... Não compensa você trabalhar com pictografia, mesmo que seja hebraico, mesmo que tenha correspondente. Então, a pictografia é útil. Raiz verbal é útil, e nós podemos encontrar o oculto. E notem o seguinte, uma outra possibilidade, mas sempre trabalhamos com possibilidades de um significado oculto. Com mais segurança e com menos segurança. Pictografia traz mais segurança, é mais compatível do que gematria, ao adventismo. Agora, raiz verbal é extremamente útil e relevante e ainda traz mais segurança do que pictografia. Por quê? Árvore, se escreve exatamente com as mesmas letras, é a mesma raiz de ut, conselho. Mas aqui também há um perigo. Então a gente olha o texto, mas a árvore da ciência do bem e do mal. E nós vamos lá, mas espera lá. Código massorético, a única diferença aqui é o sinal massorético, tá? A árvore do conselho. Isso, mas nem isso, a árvore é o próprio conselho. Mas a única diferença aqui entre et e ut é um sinal massorético. Só que no original não tem o sinal massorético. O sinal massorético foi introduzido lá depois de Cristo. Então são as mesmas consoantes. São exatamente as mesmas consoantes, para árvore e para conselho. Então eu pego aqui, Bereshit 2,4, e falo, e o conselho do bem e do mal. Do bem e do mal. Ok? Posso fazer isso? Posso. Fica bonito, não desvirtua muito, mas quando eu falo conselho... E a fruta? Isso. Também. Aí é peri. Peri é fruto. Não dá de ter conselhozinho? O fruto? Não. Não tem uma raiz do peri que resolve esse problema? Não, mas peri não tem ligação com conselho, não. Não, mas fruto é consequência, né? Fruto é algo que vem. Mas você está trabalhando com língua portuguesa. O fruto do conselho? Mas você está trabalhando com língua portuguesa. A sua escolha. Não. Era uma árvore mesmo, então. Não, é porque em Gênesis 2,7 não fala em fruto. Então não era sexo, não era um conselho, não era um contrato. Aí que tá, a gente já chega no sexo. Mas Então, vamos lá, 20 minutos. Vamos lá. Mas qual que é o perigo também disso daqui? Você entender que o Éden não é literal. E começar a ler isso aqui apenas como conselho. Não existia uma árvore de verdade. Era tudo uma grande metáfora. Era tudo uma grande alegoria. Não criou em 6 dias também. Mas na dimensão Sod. Aí fica que nem aquela música do Padre Zezinho, que começa assim, né? Quando o vasto universo surgia, quando ele explodia em milhões de faíscas e corpos luzentes, o Espírito Santo de Deus estava lá. Ou seja, o processo de criação foi por meio do caos, do Big Bang e da evolução. Estou introduzindo o oculto. Estou introduzindo ciência extra-bíblico no oculto. Ele está na dimensão Sod, não está nem sabendo. Agora, o que o Alexandre falou, o sexo. Existe base gematria para isso? Não. Existe base pictográfica para isso? Não existe. Existe base de raiz verbal? Não existe. Vem da onde? Vem de tradição. Então quer dizer que isso pode ser uma influência histórica na leitura da Bíblia? Exatamente. E nós estamos trazendo filosofia extra-bíblica para interpretar o texto. Filosofia que não existia no tempo da escritura. No tempo em que o texto foi escrito. Já criamos um link aqui para a fala do Alexandre. Sim.
sobre o cristianismo gnóstico, estoicista e também o epicurismo. Beleza. Nesse sentido ainda, eu estava brincando aqui nas provocações ao Ricardo, eu concordo com ele em tudo. A provocação é só o papel de levantador, né? A gente levanta a bola para o colega cortar. Mas a gente foi percebendo ao longo do tempo, na história do cristianismo, a entrada de diversas correntes filosóficas dentro do cristianismo, que modificaram a perspectiva e vão acabar conformando aquilo que vai ser o cristianismo medieval. Se a gente for ver aquelas abominações que a ponta pequena faz, né, fazendo referência lá a Daniel, quem ouvir entenda, as abominações que a ponta pequena traz, elas são abominações doutrinárias, elas são construídas em cima de algo. De onde vem esse algo? A gente tinha duas correntes filosóficas muito fortes na Grécia e na Roma nessa época, que eram o epicurismo e o estoicismo. O estoicismo era muito forte em Roma, e ele estava se tornando muito forte no tempo do cristianismo. E é engraçado isso, porque muitas vezes quando a gente vai pensar em Roma, principalmente na perspectiva cristã muito moralista, se tem a ideia de que os romanos viviam em devassidão, que era orgia para tudo que é lado, que era uma obscenidade para tudo que é lado. Não, não é bem assim. O que os historiadores sobre Roma dizem? Existia sim uma prática sexual muito ativa e muito desenfreada, que seria moralmente condenável pela ética cristã, mas essa prática ela era mais contida em setores populares. Era muito mal visto um membro da elite romana que se deixasse dominar pelas paixões sexuais. Isso era considerado uma paixão baixa e igualava os seres humanos aos animais. A maior parte da elite romana no tempo do cristianismo era estoica, e o estoicismo negava os prazeres da carne. Dizia que o ser humano deveria, de certa forma, até martirizar o próprio corpo. Então, negar a gula, negar o prazer da alimentação, negar o prazer da bebida, negar a bebida alcoólica, negar práticas sexuais, porque tudo isso seria depravação, seria cair ao nível animal. Essas pessoas se convertem ao cristianismo e eles vão levar essa perspectiva para dentro do cristianismo. A ideia de uma moralidade muito repressora, ela não é cristã, ela é estoica, é um enxerto estoico dentro do cristianismo. A outra perspectiva era o epicurismo, né? O epicurismo era uma doutrina que falava ao contrário do estoicismo, dizia que o ser humano deveria viver os prazeres e se permitir aproveitar as delícias da vida. Uma interpretação muito preconceituosa com o epicurismo é de que eles eram alguém que pregava libertinagem, sexo, drogas e rock and roll, tipo os hippies do tempo da Grécia. Não eram, tá? Os estoicos, eles acreditavam no prazer com moderação. E a terceira perspectiva que eu iria falar era a gnosis, né? Porque a gente falou aqui de origem da vida, origem do mundo, do Gênesis, e o Ricardo falou de pessoas que ficam tentando achar o sentido oculto no texto. De onde vem isso? De onde vem essa ideia de achar o sentido oculto no texto? Esse negócio, ele não é judeu. Sim. Eu consigo situar historicamente com uma razoável dose de segurança de onde nasce isso. Isso é persa. É prática das antigas religiões de mistério persas. Os judeus que foram para o cativeiro babilônico, eles trouxeram as práticas persas para o judaísmo. Entre essas práticas está um uso muito grande de numerologia. Lembra que os deuses babilônicos, todos eles tinham um número. A Cabalá, ela vai surgir de certa forma como uma influência aí, grega, persa, as religiões de mistério babilônicas. E da mistura das religiões de mistério persa com a cultura helenista, vai nascer uma doutrina religiosa específica que era a gnosis, o gnosticismo. O gnosticismo também vai entrar no cristianismo. Vai entrar como? Uma das coisas é procurando pelo em ovo, fazendo isso. Tentando encontrar um sentido oculto no texto, sempre, em tudo. Uso de numerologia a dar com pau,
E, em especial, qual que é a teogonia gnóstica, né? Qual que é a origem dos deuses para os gnósticos? Eles acreditam que todas as coisas foram criadas por Deus, por meio de emanações do divino. O que é isso? Então existe um Deus perfeito que existe num campo mental, um campo das ideias. Olha a influência platônica aqui. O Platão vai lá, quer dizer, o Platão não, né? Que o Platão não tem como comparar o Platão com o gnóstico, os gnósticos vieram depois. Os gnósticos vão lá no Platão, pegam um pouquinho do Platão, vou misturar um pouquinho aqui na teologia de mistério. Então, no princípio, Deus existia no campo das ideias, pleno, puro, um campo de gnoses. Esse Deus, ele vai produzindo outros seres por meio de emanações. Então, emana de Deus um outro ser, o Espírito Santo. Emana de Deus outro ser, o Verbo, Jesus Cristo. E vai por uma sucessão de emanações se criando seres. Nasce a terra, nascem os animais, nasce o homem na terra, tudo é emanação de Deus. Então você já é uma emanação de Deus, olha só. Jesus Cristo não é Deus. Jesus Cristo é gnóstico, uma emanação de Deus. Todas essas emanações de Deus, em cada emanação, vamos dizer assim, a matéria essencial de Deus ela vai se pervertendo, ela vai se decaindo. E tem uma última emanação de Deus, vamos dizer assim, é a sujeira de todas essas emanações. A rapa do tacho. É um demiurgo, é o diabo. Então o diabo é Deus, dentro do gnosticismo. O diabo é uma última emanação de Deus, consequência da criação. É o restinho. É o restinho. Isso vem de onde? Está em pleno acordo com o zoroastrismo persa, a ideia de duas divindades, Ahura Mazda e Arimã, que vivem em conflito. Pessoal, eu estou falando o quê? Essa perspectiva toda de tentar achar o oculto no texto o tempo inteiro, ela é muito antiga, não é coisa de agora. Os gnósticos já faziam isso, cristãos gnósticos. E qual que é o processo de salvação para o gnóstico? Como que você se salva? Você não se salva por meio da intercessão de Jesus Cristo. Você não se salva por causa do perdão dos seus pecados. Olha que doido. Você se salva porque você atinge a gnoses por meio do raciocínio. Você descobre o segredo do oculto. Você descobre os segredos de Deus. Você consegue atingir por meio do seu pensamento, seu intelecto, a superação da matéria. Então a prática religiosa da gnosis era o quê? A contemplação, a meditação e a procura de sentidos ocultos no texto. Então eles vão projetar o tempo inteiro. Se eu souber a verdade, exatamente como é a verdade, e ela está oculta no texto, se eu for o sabidão que encontrou uma coisa nova, eu vou estar mais próximo da gnose, eu vou estar mais próximo da salvação. A salvação desses caras aqui era ficar cavucando a Bíblia, tentando achar uma coisa que só ele sabia. Tem muito gnóstico por aí e nem sabe. A Terra redonda e a história é cíclica, né, pessoal? Bom, antes de avançarmos aqui para domingo, nós temos então agora o quadro Alinhando as Doutrinas. Então é com você, Marcos. Olá, amigos do canal Entre Linhas, estamos aqui mais uma semana para estudarmos juntos as entrelinhas da Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Hoje eu estou num cenário diferente porque eu vim aqui na igreja para produzirmos uma live, né, para transmitir para o nosso distrito sobre a lição da Escola Sabatina, e eu aproveito o cenário para gravar também aqui a minha participação no canal Entre Linhas. Esse é o quadro Alinhando as Doutrinas, aquele quadro que nós sempre tratamos de uma doutrina que aparece nas entrelinhas da lição. Nessa semana a lição está falando sobre os padrões modernos de estudo da Bíblia que rejeitam os primeiros capítulos de Gênesis e rejeitam ali algumas partes das Escrituras como se fossem apenas alegóricas, partes que não são alegóricas, né, partes históricas que são atribuídas como alegóricas, e com isso algumas partes da Bíblia são desconsideradas como verdadeiras, apenas como algo alegórico para que possamos conhecer. Uma dessas partes são os primeiros capítulos, que fala da criação em 6 dias. As pessoas estão hoje aceitando a evolução, né, a teoria da evolução, e rejeitando a teoria da criação, do criacionismo, que é aquilo que a Bíblia nos apresenta. A evolução, basicamente, ela nos diz que Deus criou uma explosão, ou seja qual for a origem, né, das bases que você cria aí, mas dentro do cristianismo se crê que Deus criou algumas formas de vida primitiva, né,
E essas formas de vidas passaram a evoluir para formar todas as vidas que nós temos hoje. E nós cremos, de certa forma, que a vida ela evolui realmente. As pessoas, os seres se adaptam, o ser humano se adapta, os peixes se adaptam, os animais se adaptam. Então nós cremos no que nós chamamos de microevolução. A evolução no sentido de que uma espécie ela se adapta ao seu meio. No entanto, o que o evolucionismo prega é que existe evolução entre espécies, ou seja, uma espécie ela em um determinado momento evolui e passa a produzir outra espécie. Então isso, quando nós vamos à Escritura, nós vemos que ao relatar a criação em Gênesis no capítulo 1, Deus ele chega a ser um pouco repetitivo no que diz respeito a isso. Toda vez que Gênesis 1 fala de criação de vida, aparece um termo muito interessante. Olha, a terra, porém, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, frutos cuja semente nele conforme a sua espécie. E viu de Deus que isso era bom. Aí fala ali da criação dos luminares, coisas desse tipo. Aí nós vamos lá para o verso 21. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam e que povoam as águas segundo a sua espécie. Disse também Deus, verso 24, produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis selvagens segundo a sua espécie, e assim se fez. O que eu quero dizer com isso? A Bíblia está dizendo que o filho de um macaco é um macaquinho, que o filho de um cachorro é um cachorrinho, que o fruto de uma laranjeira é laranja, segundo a sua espécie. A teoria da evolução, o que ela diz? Que em algum momento uma espécie passa a produzir outra espécie. Isso é evolução entre espécies. A Bíblia não deixa margem para que a gente creia dessa forma. E para que haja evolução, os cientistas dizem que precisa haver um tempo muito longo, precisa haver aí bilhões de anos, desde a criação até o momento em que esses seres tomem forma, evoluam e para que chegue até o que nós somos hoje. No entanto, a própria palavra de Deus nos diz que Deus criou todas as coisas em 6 dias, e não é só em Gênesis. Outro texto que nós encontramos é em Êxodo, no capítulo 20, quando nós encontramos ali os 10 mandamentos. Verso 11 diz assim: porque em 6 dias fez o Senhor Deus os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e descansou. Por isso o Senhor abençoou o sábado e o santificou. Percebe que ao tentar derrubar a teoria da criação, a criação como nós entendemos, outras partes da Bíblia começam a ruir também. Quando nós derrubamos a base estrutural da Bíblia, outras coisas da Bíblia começam a ser derrubadas também. Quando nós deixamos de acreditar num Gênesis literal, numa criação literal, em um Deus que criou um mundo sem pecado, em um Deus que criou um mundo onde não havia morte, não havia dor, não havia maldição, nós começamos a colocar em xeque o próprio caráter de Deus. Porque se Deus criou a partir da morte, a partir da evolução, a partir da queda de um animal para poder que outro sobreviva naquele lugar, Deus, ao invés de usar o amor na criação, usar instrumentos de bondade, ele usou a morte, usou a destruição, usou a queda para que fosse criado. Então o próprio caráter de um Deus bondoso, ele começa a ruir diante dessas teorias. Nós precisamos tomar muito cuidado. O apóstolo Paulo diz que nós devemos analisar tudo, retendo o que é bom. A Bíblia nos apresenta um Deus que tem capacidade para criar tudo em 1 segundo. Ele escolheu didaticamente criar tudo em 7 dias, mas ele poderia ter criado tudo a partir de um momento. Um Deus que cria a partir da sua palavra. Que possamos a cada dia crer na palavra de Deus, crer em um Deus que realmente tem poder para criar, que um Deus que tem poder para criar coisas boas, porque esse Deus, nós cremos que um dia vai criar novamente, vai nos recriar, vai recriar essa terra para que possamos voltar às mansões celestiais e viver por toda a eternidade. Que Deus nos abençoe
Eu espero você lá. Hoje eu tenho uma surpresa no final desse vídeo, nas perguntas para discussão. Eu espero que você tenha uma boa lição até lá. Que Deus nos abençoe e até o final desse vídeo. Valeu, Marcos. Seguem agora as entrelinhas então de domingo, está escrito. E aqui nós vamos falar sobre as 3 tentações de Cristo, sobre a interpretação do método Pardes. E também, daqui a pouco, sobre o coronavírus e as tentações de Cristo. Eu vou lá para dar um zoom agora. Vamos lá. Na ponta da linha, Ricardo. Tá. Vamos lá, gente. Domingo, está escrito na ponta da linha, o autor da lição, ele vai narrar as tentações de Cristo e depois ele vai enfocar a questão do está escrito, porque Cristo teria recorrido à Escritura para responder a Satanás, e esta deve ser nosso exemplo, né? Mas será que tem apenas isso? O autor da lição, gente, ele estava com relação a esse está escrito no Peshat. É um significado literal. O significado literal a gente não deve entender o Peshat como um nível, vamos dizer assim, raso, simplista, inferior, pior. Não, ele traz, de fato, a base para a gente começar o estudo. Sem esse significado literal não dá para começar nada. E tem texto que você tem que entender como está escrito. Exatamente. Tem texto que não tem abertura. Mas vamos escavar, vamos cavar um pouquinho mais. Na dimensão remês, será que nós encontramos algum tipo de expressão idiomática? Encontramos. Na primeira tentação. O que Satanás fala? Lá na Peshat nós vemos: se és filho de Deus, transforma pedra em pão. E aí Jesus responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Daí mesmo nós encontramos lá o que? Filho de Deus. Esta expressão, ela se refere, é uma expressão demais que se refere ao Mashiach. Então o que Satanás estava questionando aqui? Estava questionando se ele de fato era ungido de Deus. Estava questionando se Jesus era o Mashiach, se ele era Cristo, expressão grega. Isso nós identificamos em Jeremias. Agora, Drash. Interessante aqui, gente, é que Drash, se nós formos analisar propriamente o texto do Novo Testamento, nós vemos que Cristo, quando diz está escrito, ele faz referência a um outro texto. Então é um texto que já está. Tem uma notinha de rodapé do Jesus ali. Exatamente, nós já estamos na dimensão Drash. Nessa dimensão Drash, nós vemos a inter-relação com outras passagens. Mas o próprio texto já tem a expressão está escrito. Então fica nítido. Nós percebemos isso na primeira dimensão Peshat, que há essa referência. Ou seja, Cristo ele abre o leque interpretativo para a terceira dimensão do método Pardes aqui. Abrindo isso, nós vamos para onde? Porque se ele diz está escrito aonde? Está escrito na Torá. Está escrito em Deuteronômio 8:3. E vamos lá, Drash, nessa dimensão. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então agora na dimensão Drash, gente, nós encontramos elementos, subsídios, para voltar para Jeremias e perceber outro elemento alegórico. Note que Satanás fala para transformar a pedra em pão. Note que Satanás fala para transformar pedra em pão. E a referência que o Mashiach, que Jesus dá,
é para um texto da Torá que fala de maná. Percebam, Satanás ele quer que Cristo ele manuseie a matéria, que ele transforme a matéria, mas ali também há um elemento oculto de subversão da verdade. Nós temos dentro da Arca do Conselho pedra e pão. O que seria um potezinho com maná e a tábua da lei? Este maná é símbolo, ou seja, estamos na remesa agora do pão da vida. E a tábua é símbolo da lei. Este tipo de subversão, e agora nós já estamos numa outra dimensão. Nós podemos também falar que é a dimensão Sod, a dimensão do oculto. Só que essa dimensão do oculto é uma dimensão do oculto mais segura. Por quê? Responsável, né? Mais responsável. Por quê? Quando você entra na dimensão Sod e você vai trabalhar correlação interna entre as outras dimensões, aí é a dimensão do oculto mais segura. O que eu estou trabalhando nessa dimensão do oculto? Eu estou trabalhando aqui Peshat, Remes, Peshat, que é literal, sentidos figurados, Drash, que é correlação de textos, para encontrar significados ocultos. Então, Satanás está questionando aqui: tu é o Mashiach? Ele diz: nem só de pão viverá o homem. Ele está dizendo que eu sou maná. Eu sou maná. Então, eu não preciso transformar pedra em pão, porque eu sou o pão. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que desceu do céu, né? Exatamente. Eu sou o pão que desceu do céu. Perfeito. Agora a segunda tentação. Vamos lá. A gente encontra agora aqui, segunda tentação. Peshat. Dar-te-ei poder, glória, porque a mim foi entregue. E dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será seu. E aí vem a resposta do Mashiach. Adorarás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirá. Então, no texto do Novo Testamento, encontramos o quê? Já falamos da Peshat, é literal. Ele fala, vou dar glória, vou te dar, se você me adorar, vou te dar o domínio de tudo isso daqui. E Cristo fala, não, só o Senhor. Nessa Peshat tem uma mensagem forte, importante, fácil de entender? Tem, tranquilo, literal. É explícito. Explícito, tranquilo. Daí, vamos dar um pulinho aqui, vamos pular de vez, vamos para Drash. O que a gente encontra fácil nisso daqui? Adoração. Adoração, o único Deus. Encontramos a Shema, não ter... Ele cita a lei, né? Exatamente, cita, exatamente. Agora, vamos voltar para Hermes. Tem alguma expressão idiomática? Ele fala de domínio, que foi entregue a ele. Domínio, vamos também para Drash, vamos relacionar com os outros textos? Nós vamos lá no Bereshit. Deus deu o domínio Para Adão e Eva. para Adão e Eva, e Adão e Eva deu o domínio. Estamos na Drash. Lembra Jó também, né? Agora Satanás propõe o que então? Olha só, Deus deu o domínio para Adão e Eva. Adão e Eva deram o domínio para mim. Eu dou o domínio para você. O que você quer não é tanto esse domínio? Só que veja bem, gente, e agora aqui nós nem precisamos ir muito longe, nós já estamos na Sod. Ele estava novamente questionando a natureza do Mashiach, e a natureza do Mashiach, agora dentro da nossa visão, enquanto Filho de Deus, enquanto Ben Elohim, enquanto o Verbo. Por quê? Porque ele precisa desse caminho, ele estaria subvertendo aquilo que é simbolizado no Mishkan Kodesh. O pecado vai para o cordeiro, do cordeiro para o templo, do templo para o bode. Satanás propõe algo diferente. O domínio foi para Adão, de Adão foi para mim, de mim vai para você. Ele estaria subvertendo um plano
Um plano de salvação que estaria caindo por É interessante, terra. né? Porque o plano da redenção ele trata de culpa e perdão. E a proposta de Satanás ali é uma proposta de domínio, Domínio de e controle, poder. de poder, Domínio. não de culpa e perdão. Exatamente. Domínio, controle e poder. Agora, vamos lá. Vamos voltar aqui um pouquinho novamente agora à dimensão draste que o texto está escrito, nos fornece. Está escrito, está lá em Deuteronômio 6,13. O Senhor teu Deus, ao Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirá, e pelo seu nome jurará. Outros entendem que a referência é Deuteronômio 10,13. Ao Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirá, e a Ele chegará, e pelo seu nome julgarás. Então ele faz esta referência, ele nos chama nesse texto do Novo Testamento para fazer a draste, para buscar na Torá. Então nós temos o quê? Possivelmente 3 elementos que nós encontramos lá no Devarim. Esses elementos são, primeiro, temer a Deus, e a expressão lá é Yireh, que seria trabalhar, servir, honrar, render culto. Então o que Satanás estaria pedindo aqui, nós encontramos elementos alegóricos aqui. Trabalhe para mim, me sirva, me honre, aí renda culto. Isso nós já percebemos na Peshat, questão do. Mas agora aqui na Aremesa e na Drash me siga como Deus também. Outra coisa, na Aremesa agora, como ele faz uma referência a Devarim, Jesus aqui poderia ser uma alegoria do Moisés. Porque nesta fala aqui, Moisés está falando para um povo que estava no deserto. Bamildabar, Cristo estava onde? No deserto. Então nós temos aqui uma alusão também ao povo que estava adulterando ao pé do Sinai, quando Moisés desce com as pedras, com as tábuas da lei. Então agora aqui Satanás está questionando algo que também está dentro da Arca do Concerto: a lei, a pedra. E esta lei, ela nos fala o quê? Qual o resumo dessa lei que Yoshua deu, ainda trabalhando com Drash? Amarás o Senhor de todo o seu coração e amarás ao pobre como a si mesmo. E Satanás está querendo o quê aqui? Quebrar justamente essa mitzvah: amar a Deus de todo o coração, trabalhe para mim, me sirva, me renda culto. Então vamos lá. Então, Sod, a adoração seria também a quebra da lei, aquilo que o povo estava fazendo no pé da montanha. Então, alegoricamente, Satanás estava chamando Cristo para o adultério espiritual. Idolatria. Terceira dimensão. Se é filho de Deus, essa era a questão. Mas agora ele muda a estratégia. Satanás utiliza Drash. Nós temos na fala de Satanás a dimensão do você buscar a Drash, buscar relacionar os textos, buscar conotações morais também. Ele cita Salmo 91:11. E o que está lá em Salmo 91:11? Salmo 91:11 tem o quê? Porque aos seus anjos, dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Ele te sustentará eles te sustentarão nas suas mãos, os anjos te sustentarão na sua mão, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Mas o que Satanás fez aqui, gente? Satanás pegou o Salmo 91:11, ficou na dimensão Peshat e morreu ali. Parou ali. E ele pula a dimensão Remes, ele pula a dimensão Drash e acerta na Sod. Como? Salmo 91:11, o que está oculto lá? Se refere ao Mashiach. Novamente questionando aqui. Então se você é o Messias,
como foi profetizado, como estava oculto em Salmo 91:11, e aí ele faz a interpretação literal. Você se joga daqui. Só que em Salmo 91:11, gente, existe na dimensão remês a expressão idiomática. Qual a expressão idiomática? Veja bem, na expressão idiomática que nós encontramos aqui, sustentados nas suas mãos e não tropeçarás teu pé em pedra. O que significa isso? Nas suas mãos ele te sustentará. Ele lhe dará apoio. Não é que se ele se jogasse do pináculo, vai ter uma mão gigante te segurando. vai ter uma mão te segurando. Não tropeçarás em pedra. Você acha que Cristo, enquanto ele na sua natureza de homem, não tropeçou em pedra nenhuma? Estava lá sempre um anjinho. Opa, não tropecei não. Então, peraí. Se ficar na peste, não. Isso significa o quê? Ele irá te auxiliar para que você não tropece na pedra, não tropece na lei. Porque a missão do Mashiach é cumprir a lei que está escrita em pedra, que está escrita em papel. Então ele acerta na sorte com relação ao Mashiach e erra no cumprimento profético do que seria a função do Mashiach. Agora, vamos lá. Aí Cristo responde. O que Cristo responde? Não tentarás nosso Deus. E aonde que está isso? Já falamos da expressão idiomática na lei mesmo de Filho de Deus. Está em Deuteronômio 6:16. Não tentarás o Senhor vosso Deus, como fizeram em Massá. Então agora nós encontramos aqui um oculto no texto do Novo Testamento. O que aconteceu em Massá? O que aconteceu em Massá? Aí tem alguns intérpretes. Agora nós vamos para o culto, daí precisamos de texto extra-bíblico. Alguns intérpretes falam que Massá seria diferente de Meribá. Outros falam que seria igual a Meribá. Outros falam que são lugares diferentes. Mas o que importa para nós nessa dimensão aqui é o seguinte, que nessa redondeza Meribá aqui, Meribá ou Mará, tanto faz, se é diferente, se é igual, porque em alguns textos tratam como sinônimo, em outros não. Houve o que? Uma discussão de Moisés com relação à água. Foi aquele evento da água, que eles estavam com sede. Nós trazemos esse elemento da água aqui. Então o que o Mashiach está falando aqui? Não tentarás ao seu Deus. Ele está reafirmando novamente a missão do Mashiach. O Mashiach, alegoricamente, é aquela água. Ele é a água da vida. Lembra que Moisés toca a rocha ou fala com a rocha? Exatamente. Ele é a rocha, ele é a água. Então nós identificamos também este significado oculto aqui. Esse tentar a Deus dentro da gramática hebraica, nós encontramos na Drash, nós somos para Deuteronômio. Então aqui nós podemos encontrar o quê? Elementos da língua hebraica, que o Mashiach também estava passando. Qual é o elemento? Nós temos aqui Tenassu, que seria a expressão para tentarás, que vem de Rissit, que seria instigar, incitar. Então não incite a Deus, não instigue a Deus. Não provoque. Não instigue a Deus, não provoque como? Quem? Como Israel provocou naquela ocasião em que eles tiveram sede. O Lúcio pode voltar, que nós passamos pelas 3 tentações. Agora vamos fazer uma relação bastante contemporânea, mas porque eu espero que vocês entendam, sobre o coronavírus e essas tentações de Cristo. Só rapidinho, gente. Faltou um detalhe, né? Cristo é a água da vida. Então ele está falando que você pode até sentir sede literal como o povo sentiu. Mas sede do Messias, sede de Cristo, nós não devemos sentir. Eu acho que dá de ficar, Lúcio. Vai ser bem rapidinho. Pessoal, eu quero apontar para um aspecto aqui do tentar o Senhor teu Deus de um modo bem mais simples, bem mais superficial. Mas eu gostaria de primeiro parabenizar aqui a instituição adventista do sétimo dia. A igreja adventista ela agiu por meio da sua liderança de forma muito rápida quando a gente teve o caso de epidemia de coronavírus agora. Rapidamente a igreja adventista suspendeu seus cultos no mundo inteiro.
agiu de uma forma muito responsável. E os templos estão fechados para os cultos, para as aglomerações, mas a igreja continua viva e continua reunida em espírito, em oração. E estamos aqui também? Estamos aqui. Então a igreja continua viva. É preciso entender que, como cristãos, nós não devemos tentar a Deus nos colocando em condições de risco também. Nós não devemos instigar a Deus. Ou seja, eu não vou me expor a um risco confiando de que Deus vai resolver agora e forçar ele a tomar uma atitude. Eu escutei alguns comentários, felizmente foram poucos, mas eu escutei alguns comentários assim: não, a gente tem que ter fé, tem que ir para a igreja. Não é assim, gente. Não tentarás o Senhor teu Deus também. Não vamos instigar a Deus. Jesus não se jogou do alto do pináculo. Como o povo fez em Massá. Sim, como o povo fez em Massá. Então, toma cuidado. Eu gostaria de falar de um exemplo aqui, muito emblemático assim. Na Coreia do Sul eles estavam com os números de contágio baixando. Dava a impressão que a coisa ia se resolver. A ordem era que tudo parasse por aquele tempo e um pastor resolveu que iria manter os cultos na sua igreja. Esse pastor não era adventista, tá? Não vou falar nem o nome do pastor, nem o nome da denominação para não marcar. Mas não era um pastor adventista. E ele decidiu que iria manter, e era cristão. Ele decidiu que iria manter os seus cultos. Contra a ordem do Ministério Público, dos governantes, ele manteve a igreja aberta, vários irmãos foram lá. E depois de uma semana, esse um pastor era responsável por 73% dos casos de contágio por coronavírus na Coreia do Sul. Um pastor mobilizou sua congregação, passou o vírus para centenas de pessoas. Essas pessoas passaram para outras pessoas. E no final das contas, uma epidemia que estava para acabar na Coreia do Sul voltou com mais força do que antes, porque ele insistiu em manter a igreja aberta. Beberam água salobra. Beberam água salobra. Eu vi uma cena que me preocupou essa semana. Um monte de irmãos cristãos evangélicos, não sei de que denominação, ajoelhados em praça pública, reunidos, aglomerados, orando a Deus, gritando, tudo aglomerado, pedindo para Deus trazer a cura. Eu vi aquilo e me lembrei de uma outra oração, de verdade. Eu me lembrei da oração dos sacerdotes de Baal, lá no Carmelo, quando lutam com Elias, que gritavam em praça pública, que se rasgavam e que se rolavam no chão e se descabelavam, flagelavam, pedindo que Baal trouxesse a salvação para eles. Gente, a gente pode orar de dentro da nossa casa. Vai tentar o Senhor nosso Deus para quê? Por que eu tenho que ir em praça pública, levar caixa de som, juntar gente e fazer culto em praça pública? Em plena quarentena. Que testemunho é esse que eu estou dando? Eu quero ser que nem o pastor sul-coreano lá? Eu quero fazer que nem os profetas de Baal, que nem os fariseus que acham que tem que gritar em público e orar em público? Não é assim, a Bíblia fala, tu quando for orar, ora dentro da tua casa, ora de si para si mesmo, ora quietinho. Deus ouve do mesmo jeito, a gente não precisa de aglomeração. Esse é o momento de nós respeitarmos nossas autoridades instituídas, é o momento de nós respeitarmos aqueles que estão falando, é para fazer quarentena. Eu não sou médico, mas se é para fazer quarentena, dentro do possível, vamos fazer quarentena. E quem tem condições, vamos ajudar os irmãos que não têm condição de fazer quarentena, para que eles possam fazer quarentena. Você quer ser a voz de Cristo nessa terra? E em vez de ir para a praça, para a esquina, ficar gritando com uma caixa de som abraçado com os outros irmãos lá, tenta oferecer sustento para aquele que está necessitado. Você faz muito mais, muito melhor. Bom, pessoal, na segunda-feira, então, nós vamos ver aqui Jesus e a lei, né? E nós vamos, nas entrelinhas, explorar as expressões hebraicas para a palavra lei, né? Para quem já é do canal, então já sabe mais ou menos o que nós vamos abordar. E também vamos falar sobre as categorias aqui de algumas pessoas, a linha da lição cita alguns, né? Fariseus, saduceus, essênios e os zelotes. Beleza, pessoal? Então agora, vai começar na ponta da linha, Ricardo, segunda-feira. Bom, gente, primeira coisa que a gente tem que entender aqui, na ponta da linha, o autor da lição ele vai falar em escritura e ele vai falar em mandamento. Ele vai dizer que Jesus ele resumiu os 10 mandamentos dados a Moisés, ele vai falar da autoridade da escritura, é isso que ele quer enfatizar quando ele fala de Jesus e a lei. Que Jesus ele deu autoridade ao texto do Velho Testamento e ele também
ele tem um vínculo com o Aseret Hadebrot. Nós precisamos fazer uma distinção aqui, que é importante. Por quê? Quando nós encontramos no texto grego escrito a palavra nomos, e é traduzido para a língua portuguesa e para o latim como lei, nós tendemos a entender que é a lei, os 10 mandamentos. Mas não, nomos equivale a Torá. Então, quando vocês forem explicar essa lição de segunda-feira aqui, Jesus e a lei, é importante vocês entenderem. Onde nós encontramos no texto grego lei, estamos falando de Torá. Então, a relação de Jesus com a Torá e os profetas. É a relação de Jesus com a Escritura, com os 10 mandamentos. A relação de Jesus com os mandamentos. Agora, a Aseret Hadebrot. É diferente. São duas coisas diferentes. Por quê? O Aseret Hadebrot é conteúdo da Torá, mas é um dos conteúdos. É aquele conteúdo que foi dado no Sinai, a Moisés. É aquele autógrafo, ou seja, texto original que nós esperamos que seja encontrado um dia. Porque em museu só tem manuscrito, autógrafo não tem nenhum. Mas existe um autógrafo lá dentro da Arca do Concerto. Ok. Como funciona, primeiro, esta relação com a Escritura? Existe uma parte que vai ficar para terça-feira e uma parte que nós vamos trabalhar agora, que é a parte do mandamento, que lendo o texto aqui é o que o autor está querendo trabalhar mais. Então, para isso, nós vamos ter que recorrer a algumas palavras em hebraico para lei. Primeira palavra em hebraico, lei. Torá é instrução, doutrina, dogma, ciência, Pentateuco. Mishpat, frase, sentença, arbítrio, decisão legal, julgamento, justiça, lei, ordem, costume. É uma lei, então, no sentido de formal, no sentido de judicial, vamos dizer assim. Din é juízo, sentença, julgamento, regra, discussão ou lei. Também, mas aqui ela carrega uma conotação de discussão. Então traz aquela noção, às vezes, que nós temos hoje do tribunal do júri, alguma coisa assim. Hok é limite, fronteira, prazo, regra, ordem. E, por fim, a questão da mitzvah, que é mandamento, ordem, preceito, boa ação. Olha aí, gente, o legalista que adora mandamento é sinônimo de boa ação. Ato de caridade. Isso é mitzvah. Agora, o Aseret Hadebrot, que é isso? Os 10 ditos do Eterno. A expressão 10 ditos do Eterno, lá nos 10 mandamentos, nós encontramos mais do que 10 mitzvah. Mitzvot, melhor dizendo, plural. Nós encontramos mais do que 10 mitzvot. Mas, por que então se chama mandamento? Porque diber pode significar, que é a raiz do debrot lá, pode significar tanto palavra como mandamento. Agora o autor da lição fala aqui que o Messias, ele sintetizou os 10 mandamentos. E é muito comum a gente falar assim, não, ele sintetizou. E a gente fala assim, é igual ficar escalando time de futebol. Por exemplo, escalação do Parreira, é 4-4-2. Não, vamos fazer diferente, vamos fazer 5, sei lá, e assim por diante. Como? O que eu estou querendo dizer com isso? Falam assim, não, Jesus ele sintetizou, porque os 4 primeiros mandamentos é da relação sua para com Deus. E depois os outros é da sua para com o homem. E aí nós já nos deparamos em um problemazinho ali na Aremê, gente. Porque, primeiro, que o 5º mandamento ali, quando nós vamos trabalhar ali com honrar pai e mãe, existe na palavra av, na palavra pai, dentro da língua hebraica, uma referência anterior àquele primeiro pai, vamos dizer assim, meu pai Barreto, meu pai Exalvi. Não, vocês notam isso aonde? Jesus era filho de quem? Literal, vamos dizer assim, de José. Mas ele é chamado de filho de Davi. Ele é chamado também de filho de Deus. Então o 5º mandamento é muito mais, é uma mitzvah muito maior do que pura e simplesmente o filho, o pai ali da primeira linhagem. Lembre-se da expressão idiomática Ben Elohim, filho de
Deus, quando nós olhamos as genealogias, as duas genealogias lá no Novo Testamento, em uma das genealogias ela vai até filho de Deus. E Adão, filho de Deus. Então esse quinto mandamento é muito maior. Já nos deparamos aí com um problema, que nós já estamos também ali com a questão das entrelinhas. Então veja bem, esse Jesus e a lei, esse a lei agora aqui, a mitzvah, ele veio cumprir plenamente o conteúdo legalístico. Mas nós pensamos assim, não, ele veio cumprir, então significa que eu não tenho que praticar ato de caridade? Significa que eu não tenho que cumprir, de certa forma, até o Shabat? Tenho, mas por quê? Porque eu tenho amor por ele. Então eu demonstro esse amor por ele ao próximo. Eu demonstro esse amor por ele, que salvou a minha vida, ao Eterno. Da mesma maneira. Então ele personifica a forma com a qual eu vou me relacionar com a lei e o único mecanismo hábil para que eu cumpra a lei. Ao mesmo tempo que Yoshua, ele é salvação no sentido de cumprir aquilo que eu não posso fazer para me salvar, ele também é salvação porque o merecimento no outro eu não encontro. Eu olho para o outro, mas por que eu vou ser caridoso com esse outro? Por que eu vou ser caridoso com alguém que me maltrata? Eu vou ser caridoso com esse alguém que me maltrata porque alguém me amou primeiro e eu vou retribuir naquele que não merece esse amor que eu recebi de outro. Esse amor que eu recebi de Jesus. Então, que eu recebi sem merecer também. Sem merecer também. Então ele torna possível que eu cumpra a mitzvah no sentido caridade para com o próximo. Porque eu olho para o próximo e vejo ele. Nós vamos então falar sobre, não Jesus e a lei, mas puxar uma entrelinha aqui sobre outras pessoas, uma categoria de pessoas. Outras categorias é a lei, que mexiam também com a lei e com a interpretação dela. Jesus não foi o único a produzir interpretações. E o pessoal de casa já está ouvindo isso faz tempo. Gostaria de falar agora na segunda-feira de 4 outros grupos. A Bíblia fala ali dos saduceus, mas fala dos fariseus também, que eram intérpretes da lei. Quem eram essas pessoas? Nós temos no tempo de Jesus 4 grupos principais de teólogos, vamos dizer assim, ou de interpretações religiosas dentro do judaísmo. O primeiro grupo, o grupo a que faz referência aqui na linha da lição, é o dos saduceus. Quem eram os saduceus? Os saduceus eram judeus muito helenizados. A teologia deles tinha muita influência do helenismo, das religiões gregas, influência da cultura persa. E os saduceus eram os responsáveis pela administração do templo. Então eles cuidavam de recolher as ofertas, de administrar dízimos, de administrar o templo. Como os saduceus eram os que tinham acesso e domínio sobre o templo, a administração do templo, qual que era o espaço de domínio dos fariseus agora? As sinagogas, as escolas. E uma coisa interessante da cultura judaica, eu falei na lição passada, por que os judeus conseguiram permanecer unidos como povo? Eu falei, porque eles eram o povo da Bíblia. Mas tem um segundo aspecto, por causa das escolas. Aonde existia uma comunidade judaica, os judeus construíam uma escola. E essa escola funcionava ao redor de uma sinagoga, de uma casa de culto e de estudo. Os fariseus controlavam as sinagogas, eles controlavam os centros de estudo, por isso que eles eram chamados os mestres da lei. É interessante porque depois da destruição do templo de Jerusalém pelos romanos, os saduceus não tinham mais força, porque a força dos saduceus estava na administração do templo. Então o grupo que passa a ser dominante dentro do judaísmo vai ser o grupo dos fariseus. Falamos dos saduceus, falamos dos fariseus, os outros 2 grupos, os essênios e os zelotes. Os essênios, eles acreditavam que a solução estava na purificação individual e no apartar-se do mundo. Então eles costumavam praticar batismos para perdão dos pecados, se afastar da civilização, viver isolado e dedicar o seu tempo escrevendo, copiando a lei, a Torá, e estudando a Torá.
É interessante, já ouviram falar dos manuscritos do Mar Morto? Então, há quem diga que, inclusive, os manuscritos do Mar Morto teriam sido escritos por essênios. E o quarto grupo, que falta a gente tratar ainda, são os zelotes. Os zelotes, eles não estavam tão preocupados com a interpretação do texto, eles estavam mais preocupados com a ação armada. O negócio deles era expulsar os romanos na ponta da espada e restaurar o reino de Israel. Então eram esses 4 grupos, as 4 principais interpretações. Bom, pessoal, seguindo então agora para terça-feira, Jesus e todas as Escrituras. E aí, como eu falei lá na introdução do vídeo, nós vamos verificar como é feita a divisão da Taná, ou seja, do Velho Testamento, entender essa divisão como foi feita. E também vamos falar sobre Cristo e os líderes redentores e os líderes aí que podem se pôr no lugar de Messias. Beleza, pessoal? Então, na ponta da linha, Ricardo, terça-feira. Na ponta da linha, gente. O autor da lição quer enfatizar o quê? Como Cristo, ele mostrou para os profetas, não, para os apóstolos, a maneira de interpretar o Velho Testamento. Nós vemos aqui, gente, o autor da lição fala que após sua morte, seus seguidores ficaram confusos e com dúvida com o significado da morte de Cristo. Fala aqui, que Cristo, na sua relação com os apóstolos, ele foi mostrando para os apóstolos que aquilo que estava no Velho Testamento referente ao Messias estava se cumprindo ali, aos olhos deles. Então vamos lá, agora já na ponta da linha isso, e já tem um encaixe perfeito com a questão da entrelinha, que é o método Pardês. O oculto, a dimensão Sod, ela se refere a cumprimento profético. Os apóstolos estavam vivenciando o oculto. Estavam vivenciando o oculto. Então quer dizer que eles estavam vivenciando aqueles milagres, que era algo místico, algo sobrenatural? Não. Eles estavam vivenciando aquilo que estava oculto no texto hebraico, no Velho Testamento, na Taná. Todas aquelas profecias que falavam do Messias, ou seja, eles poderiam olhar, interpretar, utilizando o método, utilizando a literalidade, a alegoria, drash, ligando os textos, mas o oculto só foi revelado mesmo quando o Messias veio. E eles estavam vendo isso. Então, Brit Hadashah, gente, é por essência Sod. É por essência a revelação do oculto. Os evangelhos, os 4 evangelhos, quando narram a história do Mashiach, estão revelando aquilo que estava oculto no Velho Testamento. Então, por que nós temos então um cânon? Justamente por isso. Porque revela por trás o oculto por trás do texto do Velho Testamento. Essa nova aliança é uma aliança de renovo. Ela não é propriamente nova e inédita. Ela só tem uma nova roupagem. Por quê? Se materializou aquilo que só se via em figura. Aquilo que só se via nos olhos da literalidade, nos olhos da alegoria, nos olhos da conexão de textos. Agora é concreto. Se fez carne e habitou entre os homens. Exatamente, se fez histórico, fato histórico, narrado. Beleza. Agora, nós vemos o que também aqui? O Messias ensinava os apóstolos. Os Messias ensinavam os apóstolos, nós vemos as 4 dimensões do Pardês nesse ensinamento. Ou vocês acham que eles olhavam o texto do Velho Testamento e se abstinham do literal? Não. Nas cartas de Paulo nós vemos o literal. No livro de Hebreus está extremamente presente a dimensão remês, alegórico. Em todos os livros está o drash. Nos evangelhos nós vemos está escrito o tempo inteiro, ou seja, relacionando textos. E por óbvio, toda a história revela o Sod, que é o Mashiach. Um detalhe interessante, que é a entrelinha da entrelinha, que talvez eu traga mais para frente aqui, gente. Eu falei da árvore do conhecimento do bem e do mal, certo? Na Kabbalah existe árvore da vida. E a árvore da vida tem Sefirot. Tem várias Sefirot que eu vou trazer mais para frente aqui. Então, na Kabbalah, todas aquelas Sefirot, Da'at, Keter, Da'at é conhecimento, Keter é coroa, são elementos do Mashiach. É um oculto que é incompatível, que é perigoso, vamos dizer assim, para a gente. A nossa interpretação do oculto é a Brit Hadashah. Agora vamos lá. A divisão, a entrelinha que o Lúcio falou, a divisão
a divisão da Taná. Nós temos a Torá, são os 5 primeiros livros da Bíblia. Neviim seria profetas, seriam todos os profetas que estão lá. Uma curiosidade aqui, gente, é que os 12 menores na Taná são considerados um único livro. Ketuvim seriam os livros, os escritos poéticos. Nós teríamos Terrilim, Salmos, e Mishleel, que seria Provérbios, e Jó e Vó. Aí nós temos ali Hamesh Megilot, que seriam 5 pergaminhos. Nós teríamos ali Cânticos, Rutos, Lamentações, Eclesiastes e o livro de Esther. Bom, pessoal, seguindo agora as entrelinhas ainda de terça-feira, pegando aqui o que o Ricardo falou sobre Jesus e a sua relação com as Escrituras, nós vamos ver o que podemos cometer de erros hoje, relacionando não Jesus realmente da Bíblia, mas outros redentores, outros líderes. A lição de terça-feira ela fala muito de profecias messiânicas, né? Uma ideia de Jesus explicando, né, quem era ele, começando por Moisés, escorrendo por todos os profetas, expunha a seu respeito que constava em todas as Escrituras. Então Jesus se apresentando aí. E eu coloquei como título da minha participação aqui a ideia de que Cristo é um. Jesus Cristo tem um Cristo. Existiram um monte de falsos cristos no tempo de Jesus. Existiram falsos cristos depois de Jesus. Hoje tem um ou outro maluco meio aloprado por aí, por esse planeta, que se intitula o Cristo, o Messias também. Mas Cristo é um. Jesus Cristo é um. Ele mesmo disse, e muito claro isso, lá no livro de Mateus capítulo 24, se disserem, eis Cristo nessa casa, ou eis que ele está no deserto, ou eis que ele está no campo, não vai. Nós temos um problema quando a gente começa a olhar para os nossos líderes hoje, líderes religiosos, líderes políticos, e tentar ver neles a figura do Messias, que vai vir, que vai redimir a terra, que vai nos salvar. Volta e meia aparece alguém falando que o Papa Francisco é a esperança da humanidade, porque ele é um cara legal, ele é um cara que cuida dos pobres, ele vai falar que os padres podem casar, vai fazer a igreja se aproximar do povo. No passado, aqui no Brasil tiveram figuras que foram atrás de um cara chamado Antônio Conselheiro, lá no interior da Bahia. O Antônio Conselheiro dizia que ia levar as pessoas para uma terra sem mal, para o Arraial de Canudos, o Belo Monte, interior da Bahia. Aqui no Paraná teve uma figura chamada o monge José Maria e o monge João Maria também, que foram líderes. Líderes salvadores, líderes que se propunham salvar o povo. E aqui aconteceu a guerra do contestado em torno do monge José Maria, do monge João Maria, que queriam libertar os camponeses paranaenses do domínio da estrada de ferro. Outras figuras, mesmo sem se dizerem o Cristo, se disseram o Salvador. Hitler, por exemplo, ele se apresentou como o Salvador da Alemanha. Stalin se apresentou como o Salvador dos trabalhadores na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então a gente vai ter, eu citei aqui, Papa Francisco, Antônio Conselheiro, monge José Maria, Hitler, Stalin, todas essas figuras se propunham o Salvador. E Jesus Cristo foi muito claro, Jesus Cristo é um, não tem outro como ele, não vai ter outro depois dele. E se existir alguém, é o anticristo. Se disserem, eis Cristo nessa casa, eis que ele está no deserto, não vá. Porque Cristo é um e ele vai voltar no alto dos céus e todo olho o verá. A gente tem que parar de procurar esperança em líderes dessa terra, a gente tem que parar de procurar esperança nesse planeta. A gente tem que procurar nossa esperança em Cristo Jesus. Não tem Messias além de Cristo. As profecias no Antigo Testamento apontam todas para Cristo. Então vamos colocar Cristo como baluarte, como centro da nossa fé. Cristo e só Cristo, e ninguém mais. Bom, pessoal, seguindo aqui as entrelinhas agora de quarta-feira, Jesus e a origem e história da Bíblia. Como nós falamos, nós vamos trazer aqui como entrelinha, né, a identificação dos estilos literários semitas, né, que é Midrash Haggadah e Midrash Halaká. Vamos entender esses termos, né, quem já é do canal já está fixando. Vamos ver a diferença
de aplicação do método Pardes para cada porção, para a porção Radagá, como a gente trabalha as 4 dimensões, e a Halaká, as 4 dimensões. E também vamos falar sobre as teogonias, ou seja, a história de origem dos deuses. Então, Ricardo, primeiro na ponta da linha de quarta-feira. Bom, vamos lá, gente. A questão que o autor quer abordar aqui na quarta-feira é o seguinte, que Cristo olhava para as Escrituras e olhava para as Escrituras como sendo histórias e não histórias. Uma primeira ressalva que eu faço aqui. Ok, esse exemplo aqui está certo. Jesus olhava lá para Moisés. Moisés atravessou o Mar Vermelho, por exemplo. Não, ele atravessou o Mar Vermelho mesmo. Aquilo lá foi um milagre. Caiu maná mesmo? Exatamente, caiu. A água saiu da pedra mesmo. Mesmo, ok. Só que isso não quer dizer que o Messias só ficava um pechat. E que o Messias só se utilizava de halaká. Vamos lembrar do texto de Paulo, né? Que o povo foi batizado no mar, que o povo foi batizado na nuvem e que o povo comungou, né? A primeira ceia, no caso... A primeira não, né? Mas a ceia no deserto ela acontece quando o povo comunga de um mesmo pão que cai do céu, que simboliza Cristo. Então, ali na interpretação de Paulo, a gente já tem esse aspecto que vai para além do aparente, né? Sim. Mas vamos lá, para vocês entenderem o que eu quero dizer aqui. Então, beleza, ele olhava Torá como halaká, como história. Tirava de lá conteúdo da lei. Como é que faz isso? Você olha lá Abraão, história de Abraão, abstrai daquela história mitzvah de obediência. Então, é história, mas você tira conteúdo legalístico. Cristo fazia isso? Fazia. Só que ele fazia Haggadah também. Aonde que nós vemos isso no Novo Testamento? Ele fazendo Haggadah. Parábolas. Todas as parábolas, ela tem um conteúdo alegórico. Todas as parábolas trazem uma discussão que vão além do legalismo, que trazem... Vou trazer um exemplo aqui, que nós estamos falando por trás das câmeras. Filho pródigo, a parábola do filho pródigo. Vocês acham que Peshat, vamos lá, trabalhar Peshat aqui. Agora vamos trabalhar Peshat, gente, nós vamos trabalhar Peshat em uma Haggadah. Trabalhar Peshat em uma parábola. Filho pródigo, vocês acham que na Peshat, é um menino, tem o mais velho, tem o mais novo, o mais velho e o mais novo, um está com ciúminho do outro, e daí ele sai, pega o dinheiro, torra o dinheiro, e daí depois ele volta, o pai aceita, o outro irmão fica com ciúme. É assim. Vamos agora ler mesmo. Tem um significado alegórico, aí tem algumas expressões idiomáticas. Tem uma expressão aqui que é muito interessante aqui no texto. A expressão bios. Quando lá fala que o pai separou bios, quando vai para a Vulgata Latina, essa expressão muda, vai para substância. E nos outros textos, na língua portuguesa, principalmente na língua inglesa, traduz aquilo por herança. Mas ele traduziu bios por herança. Mas espera lá, herança de quê? Sendo que é de pessoa viva. E daí as pessoas tentam criar outras interpretações. Gente, na cultura daquela época, o pai até poderia separar quando estivesse próximo, vamos dizer assim, da morte. Mas ele, jovem, pega a herança e vai embora. Isso destoa um pouco da cultura da época. Mas voltamos para o significado do texto lá. Separou a bios. Então o que ele queria dizer com isso? Então ali no Neemias nós identificamos uma expressão meio diferente. Nós precisamos ter que entender o que é. A gente pode ir para a dimensão Drash, buscar outras passagens, questões culturais da época, para ver se era possível repartir herança em vida. E a gente vê que é meio difícil isso, porque eles repartiam ao final da vida. Mas isso é uma Haggadah. Isso é um significado, tem um significado oculto? Tem, pode ter um significado oculto, tem um significado alegórico, um significado oculto. Nós vamos encontrar isso aonde? Este filho pródigo,
ele tem uma alegoria e que nós encontramos em que o filho mais velho seria o Israel literal, que permaneceu. E o filho mais novo, o filho que é chamado filho pródigo, é aquele grupo que foi separado, os gentios que saíram, por exemplo, com eles do Egito, e lá no meio do deserto eles foram separados. E agora eles voltam. Não só no deserto, mas antes, nós vemos, por exemplo, ali com Abraão. Aquele grupo que estava com Abraão também era composto por não-judeus. O próprio Abraão, ele não é judeu porque ele vem antes De Judá. de Judá. Então, o que estava nessa parábola? Esta parábola trazia o significado oculto da volta daquele grupo, dos gentios que estariam voltando e sendo aceitos pelo Pai como sendo parte da família. Esse mais jovem que volta e o mais velho que rejeita. Ou seja, é o Israel literal olhando aqueles que estão voltando para fazer parte do Israel, que a gente pode transformar aquele jogo de linguagem, Israel espiritual, mas eu prefiro utilizar a expressão Israel, porque Israel é todo aquele que tem a emuná no Mashiach. E esses gentios que voltam no Mashiach agora para fazer parte de Israel, e o mais velho que estava antes, ele volta. Então, quando olha lá atrás, separou a separou a vida. Então, o filho mais velho foi viver a vida junto com o pai, o Israel literal, e o filho mais novo foi viver a vida longe do pai, separado a bios. Esse é o significado oculto. Então, trabalhamos aqui agora com Haggadah. Antes, trabalhamos com a história de Abraão. Veja a diferença. Agora, Halaká é história mesmo. Na parábola do filho pródigo não é história, aquilo não aconteceu de verdade. Agora, na história de Abraão aconteceu mesmo. Ele foi lá, levou o filho, levou Isaac para sacrificar. Ele é um símbolo, ele é lemês, alegoria. Abraão é uma alegoria de Deus o Pai, Isaac é uma alegoria de Deus o Filho. Aquele cordeirinho simbolizaria aquele substituto daquela morte literal. Então, veja, vocês percebam as diferenças aqui, que dá para utilizar o método Pardês tanto na parábola, no Haggadah, quanto na história, o Halaká, e passar por todos esses livros. E o Messias fazia isso. Beleza. Na sequência agora, eu vou falar de uma citação em especial que tem ali no parágrafo, depois da pergunta 5, né? Jesus tratava constantemente de pessoas, lugares e eventos do Antigo Testamento. Aí ele faz uma referência a Gênesis, capítulo 1 e 2. Eu gostaria de falar rapidamente das teogonias aqui. Teogonias são as histórias da origem dos deuses, a origem dos homens e as origens das coisas. Eu já falei da teogonia para os gnósticos, né, da ideia de um Deus que cria por emanação, de um demiurgo. A gente pode pensar que a teogonia dos gregos, né, a história da origem dos deuses gregos é uma coisa absurda. Eu, pelo menos, acho ela muito violenta. Absurda na violência dela. É só pensar que, no começo, Uranus, que é o céu, e Gaia, que é a terra, viviam numa relação sexual infinita, até que Cronos decepa o membro de seu pai e separa o céu da terra. Cronos é o primeiro titã aí. Cronos depois devora os próprios filhos, até que um dos filhos ele assassina o próprio Cronos, né? Zeus assassina o Cronos e tira de dentro de Cronos os seus irmãos. É uma história regada à violência. Muitos filósofos vão falar que a narrativa grega ela traz, na verdade, lições filosóficas, ideias, mensagens, arquétipos e metáforas para a existência humana. Acontece que muita gente faz isso sobre a Bíblia também, e aí vão falar o seguinte: a história da narrativa da criação do Gênesis é uma grande metáfora. Na verdade, não foram 6 dias e no 7º descanso, foram 6 grandes períodos de tempo. A gente pega a linha do Gênesis e transforma ela numa linha evolutiva. No começo tem a Terra, depois de milhões e milhões de anos, a gente vai ter a separação de águas e águas, separação de água e terra, a porção seca,
e depois a criação dos peixes numa sopa primordial, as primeiras bactérias, os primeiros seres unicelulares. Essa é uma ideia que tenta pegar a narrativa do Gênesis e adequar ao evolucionismo. Só que quando a gente olha para Jesus Cristo, isso é incompatível, gente. E tem muito cristão, poucos adventistas felizmente, mas tem muito cristão que fala que simultaneamente Jesus Cristo era Deus, o Verbo encarnado, onisciente, Jesus Cristo como Deus, e ao mesmo tempo acredita que Jesus estava falando aqui num texto se referindo a Abel, a Caim. Então a gente entende que é impossível eu considerar Jesus Cristo Deus, onisciente, o Verbo encarnado, e ao mesmo tempo eu acreditar que a história do Gênesis é uma fábula. A gente precisa voltar para a ideia e ressaltar isso. A ideia de uma criação literal em 6 dias e no 7º descanso. É assim que diz na Bíblia, é assim que Jesus acreditava que foi. Isso não significa que eu vou tentar comprovar a criação com ciência. Eu não preciso comprovar a criação com ciência. Eu, no estudo, na ciência, estudo evolucionismo, não tem problema. É isso que a ciência e os cientistas da minha época dizem. Agora, em termos de fé, em termos de religião, em termos do meu culto e da minha prática pessoal, é isso. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Pessoal, agora na quinta-feira aqui, os apóstolos e a Bíblia. E aí nós vamos trabalhar como entrelinha a exegese bíblica dos evangelhos sinópticos, né, a tradição tripla, dupla e a tradição também exclusiva de cada evangelho, dos 3 primeiros, né, na verdade. E também vamos falar sobre algumas hipóteses, né, agostiniana, crítica textual e tudo mais. Então agora é com você, Ricardo, mas antes, na ponta da linha. Bom, vamos lá, gente. Primeiro, o autor da lição vai falar o seguinte, que a forma com a qual os apóstolos viam as Escrituras, que eles viam como a própria boca de Deus, é Deus falando. E nós encontramos na Brit Hadashah, nós encontramos no Novo Testamento, e isso está na linha da lição também, 2.688 referências específicas do Velho Testamento. Ou seja, que indica mais ainda aquilo que a gente falou anteriormente. A Bíblia se cita. Isso, que Brit Hadashah, além de ser interpretação do Velho Testamento, ela também é citação do Velho Testamento. São várias e várias e várias citações. E o próprio Messias ensinou essa técnica exegética para os apóstolos, como nós vimos na lição passada. A entrelinha que a gente traz aqui, gente, é o seguinte. Legal essa parte, hein? É uma exegese também, isso é uma forma de interpretar especificamente os evangelhos. E especificamente 3 evangelhos. Eles são chamados, dentro dessa exegética, dentro dessa linha interpretativa, de sinóticos. Por quê? Isto vem da expressão grega, de uma expressão grega que significa visto, ou seja, olhado junto. Opis, né? É o olhar, e o sim é junto. Mas que livros seriam olhados juntos? 3 livros, Mateus, Marcos e Lucas, porque eles teriam histórias em comum e com uma sequência relativamente padronizada também. Essa exegese, ela começou no século XVIII. Sim é junto, ops é ver. E nós temos aquilo que se chama tradição dos livros sinóticos, ou melhor, tradição da exegese sinótica, que diz o seguinte: nós temos tradição tripla. Quando ocorre tradição tripla? Quando nós encontramos a mesma referência nos 3 evangelhos. Nós encontramos uma mesma história no livro de Mateus, no livro de Marcos, no livro de Lucas. E nós temos no livro de Marcos 76% do livro de Marcos é composto de tradição tripla. Tem nos 3. Tem nos 3. 41% do livro de Lucas é a tradição tripla. Legal. E 45% do livro de Mateus é tradição tripla. Agora, tradição dupla.
Só para fixar, então a tripla, metade dos evangelhos basicamente é compartilhada entre os três. Sim. Né? Agora vamos lá, tradição dupla. Nós temos uma tradição dupla, Marcos, Mateus. 18% do livro de Marcos está nessa tradição dupla, Marcos, Mateus. 10% do livro de Mateus está nessa tradição dupla, Marcos e Mateus. Uma dúvida que surgiu aqui, mas por que? Se a tradição é dupla, Marcos e Mateus, 18% de um e 10% de outro? Porque os livros têm tamanhos diferentes. Exato, é a proporção de cada livro e não da tradição dupla. E não daquilo que é compartilhado. Tradição dupla, Marcos, Lucas. 3% do livro de Marcos é a tradução dupla, Marcos, Lucas. 1% do livro de Lucas é a tradução dupla, Marcos, Lucas. E agora a tradução dupla, Lucas, Mateus. 23% do livro de Mateus é a tradução dupla, Lucas, Mateus. E 25% do livro de Mateus é a tradução dupla, Lucas, Mateus. Agora, gente, nós vamos trabalhar aqui o quê? Ficou faltando aqui... É exclusiva. Tradução exclusiva. Aqui. Isso, tradução exclusiva. 3% do livro de Marcos, gente, é tradução exclusiva. Ou seja, só está em Marcos. Isso. 20% do livro de Mateus é tradição exclusiva e 35% do livro de Lucas é tradição exclusiva. Tem bastante coisas que só estão neles mesmo. Agora vamos lá. Porque Lucas foi o último a ser feito desses três, né? Aí nós vamos falar disso mais pra frente. Tem aí um que procorre. As hipóteses, né? Vamos lá. Vou dar um exemplo de tradução tripla. Ó, a maioria dos eventos da vida de Jesus, olha que interessante, é tradição tripla. A maioria dos eventos. O batismo até o túmulo vazio. E também nós temos o grão de mostarda. Também. Agora, dupla, tradução dupla, nós temos o Sermão da Montanha e a maioria das parábolas. É a tradução em dois. Isso. Nós temos, por exemplo, Marcos, Mateus, nós temos a morte de João Batista, tradição dupla. Nós temos tradição dupla também, um exorcismo em Cafarnaum, tradição dupla, Marcos, Lucas. Nós temos aqui agora conteúdo exclusivo, Marcos. Parábola da semente e o cego de Betesda. Agora Mateus. Genealogia de Jesus. Lucas, genealogia de Jesus. Mas para lá, não é compartilhado? É ótimo, são duas genealogias diferentes. Não, porque são duas genealogias diferentes. Como que Jesus tem duas genealogias diferentes? Aí é entrelinha da entrelinha, né, gente? Tem gente que fala que é porque um marca linhagem de Maria, levítica, de José, né? Levítica, de Maria, outra linhagem levítica, ou seja, tribo de Levi, e linhagem tribo de Judá, vinda de José. Uma seria partindo de Maria. Outros não entendem que na verdade ela é diferente porque genealogia é mais do que por simplesmente marcar. É um sermão também. É um sermão, exatamente. E quando você faz uma marcação diferente, você está fazendo um outro sermão. Ou seja, então numa genealogia está dizendo ele é Gadola Corrém, ele é sumo sacerdote. Noutra genealogia está dizendo ele é rei. Ele é rei. E se você juntar as duas, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Perfeito. Rei sacerdote. Perfeito, exatamente. Agora, foi entre linha aí. Agora as hipóteses, gente, que eu falei. Porque o Alexandre falou, qual livro que você falou, Alexandre? Que Lucas teria sido escrito depois dos outros dois, né? Aí que tá. Hipótese Antes de João, talvez. Hipótese agostiniana. Mateus escrito primeiro. Lucas depois utilizando Mateus. E Marcos depois utilizando Lucas e Mateus. Essa é a hipótese agostiniana. Agora, hipótese crítica textual. Que os três livros, na verdade, teriam 2 ou 4 fontes distintas. Crítica textual é ótima. Acaba com o sonho. Acaba com tudo. Exatamente. Destruições de infância. Agora a terceira. Etá Lineman. Mateus, Marcos foram escritos juntos. E ele fala aqui por que Mateus e Marcos foram escritos juntos. Porque ele diz que a questão das duas testemunhas. Se o julgamento só seria válido se tivesse 2 testemunhas. Então, por isso que ele fala que Mateus e Marcos teriam escrito juntos para servir de 2 testemunhas. Agora, a quarta, crítica bíblica moderna. Fala que Marcos teria sido escrito primeiro. E agora a última da fonte K.
Paciência, gente. Aqui a gente traz de tudo. Hipóteses, né? Todas as hipóteses. Vocês decidem. A fonte Q, melhor dizendo. A fonte Q fala o seguinte, que que existe uma fonte perdida, se perdeu, e que ela teria sido utilizada por Lucas e por Mateus. Então tem um quinto evangelho que está sumido. Uma fonte perdida, e daí ela foi remontada depois em Lucas e Mateus, ali foi encontrada. Na dúvida, então, eu fico com Lucas, porque foi um pseudo-historiador, né? E fico com o João, porque eu gosto de João. Tá certo. Pessoal. E há quem diga que o evangelho de Lucas, na verdade, é o evangelho de Pedro, né? Nós vamos falar disso. Que ótimo. Vocês perceberam que uma cerejinha do bolo ficou pro final aqui de quinta-feira, né, pessoal? Eu até penso, às vezes, que a gente poderia ter pérolas do entrelinhas, sabe? Porque tem muitos recortes aqui desses vídeos de 2 horas, de 1 hora, né, que são bastante úteis, sabe? Mas é que a gente não tem que o resto não seja. Não, mas essas pérolas eu vejo assim... Geralmente é aquilo que a gente não ensaiou e não planejou, né? Não, tem coisa planejada boa. Mas eu falo que tem muitas coisas ligadas muito ao contexto da lição, né, e que é muito difícil desvincular ele e criar um micro vídeo, mas tem falas aqui, tem explanações que poderiam realmente fazer parte de pérolas das entrelinhas. Só que nós não temos recursos humanos aqui para realmente assistir o vídeo, cortar e lançar. Não, e daí daria 3 horas de vídeo. Não. É que daí Era a gente, outro vídeo, né? A gente relançaria isso Tá certo. talvez em outro canal, né? Mas se você, né, sentir tocado no seu coração, quiser fazer parte do Entrelinhas aí, e quiser pegar o nosso vídeo, recortar, fazer as pérolas da Entrelinhas, fique à vontade, pessoal. Vídeo curto, né? Pequenos vídeos curtos aí, fica à vontade. Se quiser ser colaborador do canal, a gente até negocia. Gente, isso provavelmente não vai pro vídeo. O Lúcio vai ter um sofrimento para editar segunda e terça, que vocês não têm ideia. Não, mas eles nem percebem, eles só assistem, só piscam. Vocês vão ver só Foram só continuidade. 4 tomadas. E agora é só 1 e pouco da manhã, tá? Bom, pessoal, mas não terminou ainda não, né? Só descontraindo um pouco, é muito material, muito conteúdo, graças a Deus, né? Deus tem abençoado aí o canal e somos realmente um canal diferenciado, como vocês podem perceber, de muitos canais aí que discutem a lição da escola sabatina. Beleza, pessoal? Espero que vocês curtam esse formato, muita gente tem elogiado, mas se você não gosta também, dá a sua manifestação, verifica o que pode ser melhorado. E não acabou ainda não, agora nós temos, né, o nosso companheiro de sempre, tá lá os 4 participantes, 4 apresentadores agora, né, no final. São os 4 mosqueteiros, o Marcos é o D'Artagnan, né? Os 4 mosqueteiros. Marcos, então... Atos, porcos e Aramis e D'Artagnan. Eu acho que eram os 4 ventos da terra. Nossa! 4 cavaleiros do Apocalipse. É muita presença. Vai lá o 4 cavaleiros do Apocalipse. 1h30 o pessoal já começa a vaguear. Bom, agora então, perguntas para discussão com você, nosso parceiro, Marcos André. Olá amigos, chegamos ao final de mais um vídeo, chegamos ao final de mais uma lição e eu espero que nessa lição você tenha se apaixonado pelas Escrituras, assim como Jesus é apaixonado e assim como os apóstolos foram apaixonados pela Palavra de Deus. Hoje nós estamos aqui acompanhados, né? Eu estou aqui acompanhado do Jonathan. Um abraço aí para o pessoal do canal, Jonathan, do canal Entrelinhas. Prazer estar aí participando com vocês nesse canal. Um abraço a todos vocês que nos assistem. Isso aí, e o Linderland. Oi pessoal, tudo bom? Espero contribuir bastante aqui com vocês. Um abraço. Nós estávamos aqui gravando uma live, né, para a lição da Escola Sabatina e aí eu peguei eles pelo pé aqui para eles participarem conosco também aqui do canal. Bom, nós estamos aqui com as perguntas. A pergunta número 1 diz assim: se Jesus e os escritores dos Evangelhos e Paulo, né, os discípulos e Paulo, trataram o Antigo Testamento como a palavra de Deus, porque muitas visões sobre as Escrituras estão erradas, porque elas não devem cair, porque não devemos cair nesses argumentos. Muitas pessoas ensinam que a palavra de Deus parte da palavra de Deus foi abolida, não vale mais para os nossos dias, ela teve uma parte que não serve mais para os nossos dias. Mas o apóstolo Paulo diz que toda a Escritura é inspirada e útil para o ensino, para a repreensão. Como que nós podemos encarar isso? O que a Bíblia nos diz a respeito disso? É interessante, né, que o próprio Jesus, lá em Mateus 5,17, né, ele vem dizendo que ele não veio abolir a lei, né, ele veio cumprir. Lá no versículo 17 nós lemos: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores,
e assim ensinar aos homens será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então, realmente ela não foi abolida, e o próprio Jesus fala isso, né? É o nosso porto seguro, né? A lei é o nosso porto seguro, é o que nos guia, é o que nos mostra o que é pecado, né? Se nós dependêssemos da nossa própria opinião para dizer o que é pecado, o que não é, nós estaríamos perdidos, né? Porque os nossos parâmetros de moralidade, eles vão sendo diluídos na sociedade que a gente está vivendo, né? Pergunta número 2. Muitos estudiosos bíblicos modernos vão tão longe em seu ceticismo que aceitam bilhões de anos de evolução, recusam Adão sem pecado em um mundo perfeito, repudiam o dilúvio universal, rejeitam a existência literal de Abraão, negam as escrituras, as histórias do Êxodo. Ou seja, as pessoas estão começando a crer que nós viemos do fruto de uma evolução, que nós viemos do macaco, e que a Bíblia, na verdade, é só uma paráfrase, é um ensino alegórico daquilo que realmente aconteceu. O que isso pode nos prejudicar e como nós podemos encontrar na Bíblia confirmações de que isso foi real? A gente encontra na Bíblia a citação do próprio Jesus falando sobre o casamento, sobre a criação do mundo, e isso dá uma veracidade, porque se anos depois, né, da criação, da instituição do casamento, lá do primeiro casal, o próprio Jesus cita essas ações, isso traz uma veracidade para a gente. Jesus citou esses eventos como eventos literais. Jesus citou, quando ele foi questionado em Mateus 19 a respeito do casamento, o que ele fala? Ele fala assim, como foi lá no princípio, ou seja, ele citou o casamento que aconteceu entre Adão e Eva, que foi realizado ali pelo próprio Deus, a união entre Adão e Eva. Depois ele fala do dilúvio, lá em Mateus no capítulo 24, ele fala assim como era nos dias do dilúvio, será no final. Então Jesus cita esses eventos como eventos verídicos, como eventos literais que realmente aconteceram. A Bíblia toda, ela relata a história da criação perfeita de Deus e da queda, e nós vivemos hoje na queda. Se nós ignoramos essa estrutura básica que vem do Êxodo, né? que vem lá do Gênesis, nós podemos então começar a ruir toda a estrutura bíblica, nós podemos começar a deixar de crer no pecado, que é o que fala lá, o pecado é apresentado lá em Gênesis no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, né? A queda do homem é apresentada lá nesses capítulos. Se nós ignorarmos esse capítulo e entender como sendo apenas uma historinha, nós vamos ter que considerar que o pecado também é apenas uma historinha, né? E a própria vinda de Cristo, né, é descrita no Gênesis também, né? Então, quando nós descartamos o livro de Gênesis, né, nós descartamos também a vinda de Jesus, a promessa do Messias, né? Exatamente. Então nós temos que tomar cuidado, porque se ruir a estrutura, ela pode começar, tudo pode começar a ruir, né? Uma casa, ela é estruturada nos seus fundamentos. Assim também a palavra de Deus, ela tem seus fundamentos. Se isso ruir, nós podemos perder todo o fundamento. É interessante isso, porque se o centro da Bíblia é Cristo, e a gente tem alguma dúvida disso quando a gente vai lá para Gênesis, né? Todo o restante da Bíblia ela não vai fazer sentido, porque ela aponta para Cristo, né? Tanto no começo, ele é o centro, e ele também vai ser o fim, né? Então, se a gente tem alguma dúvida lá no começo da atuação de Cristo, de como ele veio até nós, isso vai fazer toda uma diferença para o restante da Bíblia, que está focada no próprio Cristo. Então, se nós não cremos no Gênesis como sendo algo literal, nós não podemos crer na Bíblia como sendo a palavra de Deus inspirada também, né, por causa das promessas que tem lá no Gênesis. E sem contar que se nós atribuirmos a Deus, né, se nós atribuirmos a Deus a criação a partir de elementos evolutivos, né, a partir do mal, né, a morte criando as espécies mais evoluídas, então nós atribuímos o pecado, a morte a Deus. É Deus quem criou tudo isso. Então a Bíblia nos fala de Deus criando um mundo perfeito,
um mundo onde não havia morte, não havia pecado, e a obliteração desse mundo é que causou tudo isso. Então, se nós rejeitamos o Gênesis, nós vamos colocar sobre Deus o fardo do pecado, né? Pergunta número 3, para a gente terminar. Todas as escrituras são inspiradas, mesmo as partes que não são necessariamente aplicáveis a hoje, como os sacrifícios, por exemplo, né, as festas. Em que sentido essa porção da Bíblia nos beneficia hoje? O que me beneficia saber que no passado uma pessoa precisava levar um cordeiro lá no santuário para sacrificar? O que me beneficia saber sobre o santuário terrestre, sobre o santuário lá no passado? A lei que estava lá que determinava os ritos do santuário, ela foi abolida? Na verdade, ela teve o seu cumprimento na morte de Cristo, né? Desde o Éden, quando Adão matou o primeiro cordeiro, esse cordeiro apontava para Cristo, né? Para o sacrifício de Cristo na cruz. Quando Jesus foi ser batizado por João Batista, João disse: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." O sacrifício de Cristo, ele é válido hoje ainda por nós. Quando a gente vai a Deus em oração, quando a gente se arrepende de um pecado, é apresentado diante de Deus esse sacrifício de Cristo. E isso que nos eleva à presença de Deus, né? Isso que nos dá a condição de sermos salvos. A gente tem que lembrar que os ritos lá do passado, eles representam um santuário que está em operação hoje, que é o santuário celestial. Essa é uma das doutrinas nossas. Esse santuário, o que acontece hoje no santuário? No passado, a pessoa que pecava precisava pegar um sacrifício e levar ao santuário. Hoje, da mesma forma, quando eu peco, eu vou ao santuário de Deus e apresento o sacrifício, só que o sacrifício de Cristo. Eu não apresento uma nova morte, mas o sacrifício de Cristo é apresentado. Então, nós entendemos lá no passado um símbolo que hoje está em operação. Nós precisamos ainda entender, né, ao analisar o santuário celestial, o santuário terrestre, nós aprendemos sobre o santuário celestial. Irmãos, muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Eu espero que você tenha gostado dessa lição. Na semana que vem nós voltamos e eu convido você a curvar sua fronte e fazer uma oração nesse momento. Vamos orar? Santo e glorioso Deus, muito obrigado, Senhor, por essa lição. Muito obrigado pela Tua palavra que chega até nós hoje, confiável e nos guiando para o caminho da salvação em Cristo Jesus. Nós te pedimos, Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, que o Senhor receba no santuário celestial o sacrifício de Jesus em nosso favor, para que possamos, Senhor, entrar nas mansões celestiais e morar com Cristo por toda a eternidade. Muito obrigado por mais essa lição. Muito obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de te conhecer a cada dia mais. É isso, te agradecemos por todas essas bênçãos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Obrigado, amigos, e até a semana que vem. Grande abraço a todos. Tchau, tchau. Valeu, Marcos. Obrigado aí pelas perguntas, pela sua reflexão e obrigado também pela sua oração, que encerra então aqui esse terceiro vídeo, essa terceira lição. Que vocês estejam preparados para a quarta lição, a Bíblia, a fonte autoritativa de nossa teologia. E com certeza muitas entrelinhas virão aí para ajudar você a entender mais dessa palavra de Deus. Então, pessoal, fiquem com Deus. Até a próxima lição. Tchau, tchau. Tchau. Banheiro.